Paz de Cristo, amados irmãos. Hoje pela manhã eu preguei sobre o que Deus quer de nós. Na realidade, Ele quer uma separação. E aí eu falava com os irmãos que nós não precisamos ser ignorantes, nós não precisamos ser brutos com as pessoas, mas sim ser educados, né? Ser cordatos, sermos pessoas simpáticas, mas entendendo que se Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como fala em Hebreus 13:8, a questão da separação, ela continua sendo a mesma, ela não mudou. Se no Antigo Testamento, só no livro de Ezequiel, o Senhor fala 91 vezes, né, tem essa expressão, sede santo porque eu sou santo, ou é santo aquele que vos chamou. Então, alguma coisa Deus quer falar. E aí eu vinha explicando para o pessoal que quando Deus tira a nação de Israel do Egito, e aí nós trazemos essa compreensão, que a Bíblia mostra isso, que o Egito ele é uma representação do pecado, do antigo trato, da antiga vida que nós levávamos. E entramos num processo então de santificação, que é no deserto. E neste deserto o apóstolo Pedro trata como um período de peregrinação, como está em 1 Pedro 1,17, que no tempo que nos resta da nossa peregrinação nós devemos andar em temor, em santidade. O Antigo Testamento vem tratando todo este período onde o Senhor, quando Ele tira a nação de Israel do Egito, então Ele no pé do Sinai, Ele coloca regras, coloca preceitos, coloca estatutos, coisas estas que a sociedade global atual cada vez mais vem rejeitando e não quer. Então, o que eu procurei mostrar para as pessoas é que o que diz em Amós que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, no tocante aos relacionamentos, é isso mesmo. Então não tem como você andar junto com aquele que... Quando eu digo andar junto, não é a questão de você ter um familiar, não é a questão de você trabalhar numa empresa, não é a questão de você ter uma vida social, que é obrigatório, normal. Agora, quando se trata da tua vida pessoal e aquilo que pode alterar a tua fé e mexer na tua fé e corromper a vida cristã, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, então realmente nós temos que colocar limites. E quando Deus coloca o povo ali no pé do Sinai, e aí Ele vai passando preceitos e leis para Moisés, Deus também fala das 7 festas de Israel. Lá em Levítico 23 traça o plano da salvação. As 7 festas de Israel, que se dá início na Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo, que vai até a festa dos tabernáculos, que é a restauração de todas as coisas, onde o Senhor então Ele voltará com a sua igreja, a igreja já foi arrebatada nesse período, acontece a tribulação aqui na terra, o castigo para os moradores da terra, o acerto de conta com a nação de Israel, e o Senhor então volta com a sua igreja e estabelece 1000 anos de paz, a festa dos tabernáculos, a restauração da nação de Israel, Atos 1:6, Atos 15:16 também, onde Deus restaura o tabernáculo caído de Davi, e ali então nós temos 1000 anos de paz na festa dos tabernáculos. 7 festas de Israel que tratam o plano da salvação perfeito de Deus. No início desse chamamento, o Senhor diz para Moisés falar aos filhos de Israel que eles fariam festas fixas, uma santa convocação. Festas fixas é uma congregação. Santa convocação quer dizer que quem dita as normas e as regras e que a sociedade atual não quer é o Senhor Deus. Então não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então o que foi passado é que nós temos que ter uma vida social normal, porém, quando se trata da nossa vida pessoal, então tem que ter limites. E aí eu li um texto aqui em Efésios, e eu quero depois passar rapidamente lá em Deuteronômio, capítulo 6 e 7, e aqui em Efésios diz assim:
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. O apóstolo Paulo diz que nós devemos deixar levar cativo a obediência à palavra de Cristo. Quem nos guia hoje é a palavra de Deus. As pessoas que hoje vivem de uma forma natural, que não creem no reino de Deus, que não creem no arrebatamento, que não creem no Senhor, que não creem numa vida de santidade, então elas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem como andar junto com pessoas assim, meus amados. Hoje criou-se uma nova igreja, criou-se uma nova doutrina, onde tudo pode, onde nós temos que ser amiguinhos, onde Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há pecado, não há problema. Foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Existe um Deus que se ira todo dia. Existe um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E que nós, como cristãos, daremos conta da forma como estamos enxergando a palavra de Deus, que não muda, meus amados. A palavra de Deus não muda. E aí continua dizendo assim, isso falando das pessoas sobre as quais muitas vezes nós valorizamos acima de Deus. Pessoas sobre as quais nós valorizamos acima da palavra. Porque muitas vezes a Bíblia fala com uma linguagem e nós não recebemos. Mas se essa pessoa falar, então nós adotamos tudo que ela está falando. Isso é escarnecer de Deus, que é diminuir a palavra. Essas pessoas, a Bíblia diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Entendimento obscurecido, cegos, porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, não se importam com Deus, não se importam com a Bíblia, não se importam com o mundo vindouro, não se importam com a salvação, não se importam se Deus manda que nós... se não tiver santificação, ninguém verá a Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. As pessoas não estão se importando com isso. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Você vê que uma coisa puxa a outra. E o crente vai vivendo ao lado de tudo isso, achando que não tem problema nenhum, e quando vai ver, ele já está totalmente enredado, totalmente enlaçado por essa vida que é o trato passado. O trato passado. O apóstolo Paulo fala, no tocante ao trato passado, vocês devem se despojar. Qual era a tua vida antes? Quais eram os seus tipos de amizade? Quais eram as suas ações? Então deve se despojar, se despir e se vestir de Cristo. Por quê? Porque a salvação chegou graciosamente nas nossas vidas. E a salvação chegando graciosamente, nós temos então que hoje externar essa graça que está em nós. Porque se a graça, Deus nos tira daquela vida de pecado e nos traz hoje para uma vida com Deus. Hoje nós temos que, para que isso se evidencie, e isso é de uma forma natural, por isso que ninguém pode enganar a Deus, por isso que não adianta movimento dentro de igreja, por isso que não adianta apenas falar, porque a graça é o caris do grego, o favor imerecido, só que o carisma é a graça evidenciada. Pela graça nós somos salvos. O Senhor, aqui em Deuteronômio capítulo 6, o povo de Israel está sendo ensinado por Deus a não se misturar com os povos aos quais eles iriam desbravar as terras. E o Senhor então dizia, quando vocês forem desbravando essas terras, vocês expulsem os moradores, não façam aliança com eles. Vocês vão entender que vocês devem colocar a palavra em seus corações, porque aqui o Senhor vai falando, é uma terra que vocês não edificaram, são casas que estão cheias de alimentos que vocês não colocaram esses alimentos, quer dizer, a graça, o favor de Deus para com este povo. Então o Senhor diz aqui, guarda para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, porque se nós como cristãos, nós voltarmos ao trato passado, apenas fingirmos que estamos dentro de uma igreja, apenas carregar, e hoje nem se carrega mais a Bíblia, hoje é só no celular, tamanha vergonha que as pessoas têm na palavra. Se nós começarmos novamente a ter aquele mesmo trato passado, não vendo diferença entre o que essas pessoas estão falando e a palavra de Deus, então acabaremos por esquecer o Senhor.
nós esqueceremos então o Senhor. Então existem regras. Regras. O mundo não quer regras, mas existem regras. O Senhor tem preceitos, o Senhor tem estatutos. A palavra de Deus, ela não nos deixa viver de qualquer forma, meus amados. Porque se nós poderemos então novamente voltar ao nosso trato passado. Veja que o Senhor, Ele quer que nós venhamos evidenciar a graça. Como que nós evidenciamos a graça? Através de frutos. Frutos dignos de arrependimento. Um período que nós estamos passando aqui nessa terra, nós devemos viver em santificação. Nós muitas vezes teremos perdas. Você pode muitas vezes ver as pessoas vivendo, entre aspas, que eles dizem, e aí Jesus usa de uma certa ironia com esse termo. Já que vocês acham que vão perder a vida por minha causa, então quem perder a vida por minha causa, na realidade, vai achar a vida. Então, Jesus diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se isso você pensa que é bom, então para de fazer isso, porque é melhor você ir para o céu não fazendo isso, do que viver de uma forma toda relaxada, e dessa forma relaxada ser lançado no fogo do inferno. Ou então, ser privado de algumas coisas. Realmente nós somos privados de alguma coisa. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada por toda a eternidade. A diferença de tudo isso é o valor que eu dei à palavra de Deus ou não. Esse é o X da questão, meus amados. E nós não podemos discutir com a palavra. Então, o Senhor diz assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e aí o Senhor fala de 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas a teus filhos. E aí o Senhor vai falar o porquê que nós não devemos fazer isso. Porque elas fariam desviar teus filhos para que servissem a outros deuses. Há um perigo muito grande de nós continuarmos com as amizades que nós temos. Se afaste de amizades que não pertencem ao reino de Deus. Não seja inimigo das pessoas, não seja mal educado com as pessoas, mas no tocante a relacionamentos, e o Senhor diz, por isso, porém assim lhes farei, derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos. Todo envolvimento social, físico, espiritual, quebre logo esta aliança. Quando Deus manda o povo ir desbravando as terras, Ele diz, não façam aliança com os povos dessa terra. Seja diferente, porque quando eles verem essa diferença na questão de santificação, eles então ficarão envergonhados, porque todas as vezes que muitos que se diziam de dentro da igreja quiseram se misturar de alguma forma, perderam a salvação. Veja Judas, veja as pessoas que conviveram conosco, vejam as pessoas que evangelizaram conosco, vejam as pessoas que estavam conosco nos cultos e hoje já não estão mais, porque acharam que tudo era normal. Não precisa tanta coisa assim. Não, é a Bíblia. É a Bíblia quem está dando esta orientação. Então, só Caleb chegou e expulsou os moradores da terra. As outras tribos de Israel não expulsaram, sabe por quê? Porque algum benefício eles tinham. As pessoas muitas vezes são assim, elas querem benefícios. Se para você ganhar o reino de Deus, você tem que perder, então perca. Perca a tua liberdade, perca os teus amigos, perca a tua família, mas entre no reino dos céus, meus amigos e meus amados. Então, o apóstolo Paulo fala que Deus, se você leia 2 Coríntios capítulo 6, verso, se não me engano, do 10 ao 18, vai falando que não tem comunhão da luz com as trevas, do Senhor com o maligno, e vai falando que quando nós nos desligarmos destas relações, então somente assim o Senhor nos recebe. Então que essa palavra fique no teu coração e que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E lembre-se, amizades, tome muito cuidado. Amém? Deus abençoe.